Bem-vindos ao canal Absêmia. Hoje é o dia 11 de março de 2022 e nesse vídeo a gente vai tentar tratar de um assunto que vai ser fundamental para diversos outros vídeos desse canal. É um assunto filosoficamente relativamente profundo. O ponto de partida é a obra O Ser e o Nada, do Jean-Paul Sartre. Mas não é só. Quer dizer, na verdade a gente vai estar misturando muita coisa aqui. Eu acho que é fundamental conhecer essa obra para todo mundo que tem interesse em se aprofundar nas questões que vão ser colocadas aqui. Mas eu já advirto, a ideia aqui não é que a gente seja muito profundo nesse assunto, mas que a gente tenha essa noção, vai poder nos ajudar em diversas outras formas de pensamento que a gente vai conduzir ao longo do tempo. Eu acho que o ponto de partida aqui, antes de falar de Sartre, é uma ideia, uma frase que eu tenho usado. Eu nunca vi ninguém usar essa mesma frase além de mim, mas tenho usado por muito tempo e não estou convencido de que esteja errada. Eu costumo dizer que o Homo sapiens não é o ser humano. O Homo sapiens é a matéria-prima com a qual o ser humano se faz. É evidente que quando você vai procurar no dicionário a definição do ser humano, encontrar o ser humano é o Homo sapiens, é uma coisa bastante comum, não está errado. O que eu estou usando aqui é usar essas duas palavras de uma maneira distinta para poder separar dois conceitos importantes. Porque o Homo sapiens, assim como qualquer outro animal do planeta, ele tem uma certa permanência. Ou seja, nós podemos definir um Homo sapiens com relativa facilidade, simplesmente identificando o genoma dele. Nós temos um genoma característico e nós podemos saber quem é humano e quem não é humano, ou perdão, quem é Homo sapiens e quem não é Homo sapiens. Você já viu aqui que eu já me confundi com o uso da palavra humano, porque ela é muito habitual entre nós. O que eu espero aqui é que a gente comece a falar um pouquinho sobre essa condição humana. Então, ainda que eu seja inequivocamente um Homo sapiens, o ser humano é algo um pouco mais complicado. Nós não somos seres humanos. O que eu quero dizer é que nós estamos seres humanos. Porque o ser humano é uma condição transitória. Eu, enquanto humano, me modifico ao longo da minha vida. Eu não sou a mesma coisa que eu era há 20 anos atrás. O Parmênides e o Heráclito brigaram, ou discutiram, logo no início da formação da filosofia, numa questão bastante interessante que intriga as pessoas até os dias de hoje. É sobre o ser, que, de acordo com Parmênides, era algo que é imutável, ou seja, uma coisa é ou não é. Não existe um meio termo, né? E o não ser não faz sentido para Parmênides, né? Uma coisa é, só pode falar sobre o que é. Aquilo que não é, não tem muito o que falar sobre ela. É simplesmente um não ser. Mais tarde isso vai ser modificado, etc. Então, não importa, eu estou tentando dar uma olhada na discussão entre o Parmênides e o Heráclito. Para o Heráclito, essa coisa já era mais fluida, né? Porque o que interessava para o Heráclito não era aquilo que permanece, mas aquilo que se modifica. Então as coisas para ele estavam em constante mutação. Não havia algo fixo que a gente pudesse segurar nas mãos e falar isso é isso ou isso é aquilo. As coisas estão em constante mutação. A frase do Heráclito que todo mundo conhece é: você não pode se banhar num rio duas vezes, porque quando você for tentado a segunda vez, você não será o mesmo e nem o rio será o mesmo. De uma maneira geral, eu tendo a dizer que o Homo sapiens é parmenidiano, enquanto o ser humano é heraclitiano.
Mas eu também não concordo completamente com Heráclito, né? Por isso que a gente vai chegar em Sartre daqui a pouco. O Heráclito tende a olhar tudo pelo aspecto da mutação. Ele olha a mutação nas coisas, ele olha a modificação. Se você tentar imaginar isso de uma forma em que você esteja buscando um saber profundo, um saber infalível, Heráclito não está errado. Nada realmente permanece, nem mesmo uma fração de segundos, como sendo aquilo que era antes. As coisas se modificam. Acontece que quando a gente olha para alguma coisa, tentando exprimir alguma coisa que possa ser verdadeiro da afirmação, a gente enxerga pelo menos uma permanência racional. Ou seja, você que está me olhando aí agora, você está enxergando alguma coisa. Ao longo da duração desse vídeo parece que eu não me modifico muito, não me modifico suficientemente para que você não consiga me reconhecer. A mesma coisa acontece com você e com quase tudo que te cerca. Então as coisas têm uma certa permanência no tempo, cuja duração não é precisamente definida. Nós não podemos dizer que você é a mesma pessoa durante uma hora, durante um dia, durante um ano. Existe uma modificação, mas existe um certo padrão de continuidade que nos permite, pelo menos, o reconhecimento dessa coisa. O Sartre, ele tem uma visão de humano em que o humano, ele não é, ou pelo menos ele precisa inicialmente identificar-se enquanto algo que existe, para só posteriormente se poder falar sobre o que ele é. Então, isso que o Sartre chama de existência não é muito claro. O livro O Ser e o Nada é bem difícil de ler, mas não é difícil entender a filosofia do Jean-Paul Sartre. Eu recomendo, para quem está tentando entender O Ser e o Nada e não teve muito sucesso, isso aconteceu comigo, que dê uma lida no livro O Diabo e o Bom Deus, do Jean-Paul Sartre. É uma peça de teatro, ela está publicada em livros, ela é muito mais fácil de ler e por meio de metáforas é muito mais fácil entender o que é o existencialismo nas peças do Sartre do que no próprio livro, onde ele usa argumentos para defender a ideia dele. Eu cheguei a uma conclusão bastante simples. Para quem fala português ou espanhol, onde o verbo to be do inglês pode ser repartido em dois, né? A gente tem aqui a possibilidade de usar duas formas para o verbo to be, o ser e o estar. Eu acho que a gente tem uma vantagem, essas duas línguas, o português e o espanhol, tem uma vantagem em relação à maioria das outras línguas do mundo que não tem essa distinção. A gente tem um ser temporário, um ser que dura algum tempo e depois se esvai. Um ser que não é eterno na nossa língua. Nós estamos alguma coisa, nós não necessariamente somos. O Sartre teve que colocar esse conteúdo de existência em oposição ao ser. Eu acho que em português ou em espanhol a gente não precisa disso. A gente pode pensar no ser e o estar, a distinção entre o ser e o estar. O ser humano é algo que está. A gente se modifica o tempo todo, mas a gente não tem uma permanência eterna. A gente se mantém durante algum tempo de uma certa forma e depois a gente muda de opinião, depois a gente evolui, aprende, sofre os impactos da vida para se reconstruir enquanto ser humano. O Sartre diz pra gente que a gente tem nessa condição de, ou seja, um estado, né? Que é uma condição, um estado é uma condição, é um estar, que a gente tem plena liberdade. A gente vai voltar no fim do vídeo a tratar dessa condição da liberdade. Eu não atribuo plena liberdade ao indivíduo. Por quê?
o ser humano que se forma sobre essa matéria-prima que é o Homo sapiens, o Homo sapiens é isso, é a matéria-prima do ser humano. Esse ser humano se forma não apenas individualmente, ele se forma coletivamente. O ser humano criado em sociedade, ele é certamente diferente de um ser humano que tentasse se criar sozinho. Aliás, se você lançar um bebê sozinho em uma ilha deserta, ele vai morrer. Né? Um ser humano colocado em uma ilha deserta, depois de ter convivido com a sociedade, ele pode, inclusive, aprender ferramentas, maneiras de sobreviver sozinho. Coisa que não aconteceria com um bebê, ou mesmo com uma pessoa que, ainda que adulta, fosse lançada numa ilha deserta sem nenhum conhecimento, ou seja, uma pessoa que nunca conversou com outras, uma pessoa que não trocou informações com outros seres humanos. A possibilidade de sobrevivência dessa pessoa é virtualmente nula. Então, o ser humano, ele constrói a si mesmo, mas a gente precisa pensar nesse ser humano não apenas enquanto indivíduo, mas enquanto parte de uma coletividade, enquanto parte de uma história. A gente recebe informações históricas, os nossos antepassados aprenderam coisas que eles conseguiram passar para a gente e que a gente vai passar para o futuro. Então o que nós somos depende do que nós sabemos, depende de com quem a gente conviveu. Mas e aí, como é que você reconhece que todas essas pessoas que são subjetivamente diferentes são pertencentes a um agrupamento humano? Exatamente por conta disso. Exatamente pelo fato de a sociedade participa da construção do ser humano. O ser humano constrói a sociedade ao mesmo tempo em que é construído por ela. Esse é o caráter que faz o ser humano ser um ser mutante. Um ser mutante, mas não tão mutante quanto Heráclito queria. A gente tem algo a falar sobre o ser humano. Quando você conhece alguém, você sabe alguma coisa sobre essa pessoa. Ainda que você saiba que essa pessoa vai se modificar no futuro. Que talvez daqui a 20 anos, se você reencontrá-la, você não vai gostar dela mais. Porque ela se modificou tanto que os seus caminhos se separaram. Da mesma maneira, a gente pode olhar uma comunidade e reconhecer similaridades entre todas as pessoas por serem elas pertencentes a um mesmo agrupamento. O agrupamento de seres humanos no planeta começa a se tornar cada vez mais reconhecível por outros seres humanos. Eu posso reconhecer caracteres humanos em pessoas muito distintas que vivam em sociedades não muito parecidas com as minhas. Há algo de humano que permeia a todos nós. Eu vou continuar no vídeo que se segue. Vou dar uma interrompida por aqui e daqui a pouco a gente continua esse vídeo.